João capítulo 14. Glória a Deus. João capítulo 14. Versículo 1. Aleluia. Todos acharam? João capítulo 14, versículo 1, vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar para vos buscar. Amém, irmão? Pode se assentar. Aleluia. Glorificando ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, antes deste verso, antes do capítulo 14, vai haver o capítulo 13, que vai dizer que Jesus estava com os seus discípulos, a qual eles perguntam: Senhor, para onde vais? Pedro pergunta para o Senhor: para onde vais? E Jesus responde: para onde eu vou, não podes ir. Jesus, é bem verdade que ele estava dando uma afirmação em que o momento em que Jesus estava, eles não poderiam ir naquele exato momento. Eles não poderiam ir pelo simples fato em que Jesus estava naquele momento com eles. Jesus estava aguardando eles. Jesus estava ensinando para eles. Naquele exato momento, é claro que Jesus não poderia deixar o seu discípulo ir para onde ele iria. Primeiramente, ele iria morrer por nós, certo? Certo. E segundamente vai falar que Jesus fala que ele teria que subir para que tivesse que preparar moradas essas que Jesus depois afirma que quando ele preparasse essas moradas, aí sim os seus discípulos poderiam ir com ele. Irmão, o que isso tem a ver com o tema? Você vai entender. É pelo simples fato de Jesus falar, depois no verso 14, ou melhor, no verso 1 do capítulo 14, a qual ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava simplesmente falando aqui, irmão, que os discípulos não deveriam se preocupar para onde eles iriam. Por quê? Porque ele teria que subir para preparar moradas. Ou seja, Jesus estava falando exatamente isso. Não se preocupe com a morada aqui na terra. Por quê? Porque eu vou subir para preparar para vós outras moradas. Jesus estava falando, simplesmente dando uma confirmação. E qual era essa confirmação, irmão? É que ele estava falando: não crede somente naquilo que vós verdes. Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que vai crer que quando o carro chega na porta, que vai crer que quando a casa está pronta. Mas o que é que estava acontecendo aqui? Jesus estava falando: credes em Deus, credes também em mim. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Ainda que vós não vejam meu operar, eu vou fazer para que vós suba e aí vocês vejam. Jesus estava falando simplesmente isso. E o que é que ele estava querendo dizer, irmão? É que ele estava falando: olha, meus servos e meus discípulos, não se preocupe com a morada, se vós moram de aluguel, se vós pagam imposto ou se vós pagam tributo. Por quê? Porque lá no céu a verde é uma morada terrena, não, é uma morada celestial, a qual vocês vão subir e não vão voltar mais. Jesus estava falando: lá no céu vocês vão não ter somente uma casinha, não. O que é que vocês vão ter? Uma mansão celestial. Mas eu vou ter uma e meu irmão vai morar na mesma casa que eu? Não, vai ser uma para cada crente, vai ser um para cada discípulo. Mas o que é que tem a ver
jovem, marcado para a eternidade, no céu ou no inferno. Em Provérbios capítulo, se eu não me engano, irmão, abram aí por favor, Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai dizer agora: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. É bem verdade quando essa palavra vai nos explicar que há caminhos que muitas pessoas acham bom. Sabe que caminho é esse? O caminho fácil, o caminho que não tem espinhos, o caminho que você não precisa sujar os seus pés de lama e nem de barro. É o caminho a qual você tem que andar em pedregais. É o caminho ao qual você tem que andar descalço. Jesus estava falando assim: tem caminhos que para o homem é direto, é direito, são bons, são agradáveis. E quais são esses caminhos, meus irmãos? É o caminho da facilidade. Se o crente não acha um caminho fácil, ele já reclama com Deus. Se o crente não acha um caminho agradável, ele fala: não, está muito difícil, está muito tortuoso, está muito complicado. Se o crente, por si próprio, ele não acha o caminho a qual ele é de andar fácil, amado, maravilhoso, ele começa a murmurar. Ele começa a dizer que está difícil, que está apertado e que não vai aguentar. O crente automaticamente, a maioria desses, ao ver o caminho estreito, o que é que ele diz? Não dá para mim, não posso ficar, os meus desejos é melhores. Mas a palavra de Deus vai falar que para esses caminhos parece agradável aos homens, direito aos homens, mas na verdade leva à morte. Sabe que Jesus está falando? Você lembra da peça? Lembra? Pronto, vamos citar essa peça aqui. Para aquele pessoal ali que estava na balada, que estava em todo aquele trio ali, o caminho certo para que eles há de andar era aquilo ali, aquela diversão, aquela muvuca. Mas aquela crente, por mais que fosse desviada e fosse se desviar naquele exato momento, ela sabia qual é o caminho. Sabe que Jesus está falando aqui? Tem muitos crentes e tem muitos desviados que sabem o caminho, só que prefere o mais amado, prefere o menos doloroso, prefere aquele que é agradável aos olhos. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão indo direto simplesmente para o inferno, irmão. Não é pelo desleixo de não ter pessoas para pregar o evangelho, não é desleixo para pessoas não pregar a palavra dele. Tem muitas pessoas que têm a opção, o caminho está estreito, mas o caminho é bom, e o outro caminho é maravilhoso. Sabe que Jesus está falando aqui? Tem muitas pessoas até que se desviou, sabe o caminho a qual se deve andar, mas sabe por que não quer andar? Porque o caminho que ele está é maravilhoso. Não quer andar no caminho a qual tem que andar descalço. Sabe por que tem muito desviado? Tem muitas pessoas que não estão no evangelho. Não é pela falta da palavra, mas sabe pelo que é? Porque está tendo flores no caminho a qual ele de andar. Mas eu creio que há uma igreja aqui a qual não preferiu o caminho de flores, a qual não preferiu o caminho de rosas. Eu creio numa igreja a qual sabia o caminho que era de andar, irmão. Sabe que caminho é esse? Vai ter que levar a própria cruz. Sabe que caminho é esse que você vai ter que andar? Vai ter que carregar peso. Está andando, está doendo, tem que continuar no caminho. Está andando, está sofrendo, tem que continuar no caminho. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus está falando aqui: carregue a sua cruz, a sua cruz, perdoa, irmão, a sua cruz a cada dia. E faça o quê? Siga. Ele fala o quê? Siga. Ah, pronto. E aqueles que estão no caminho de flores, está fazendo o quê? Não tem cruz, não tem peso, está
escolhe o caminho bom, mas ele não consegue sentir o peso do que é andar no caminho. Meu Deus! Você está entendendo isso aqui, irmão? Por quê? Porque você vai entender agora. Olha só. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus fala: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Sabe que Jesus estava falando automaticamente? Quem carrega a sua cruz sabe onde é o caminho. Quem carrega a sua cruz, olha só, é uma coisa bem verdade o que eu falei. Quem está no caminho de flores e no mar de rosas não sente o peso, certo? Mas quem tem o peso da cruz sabe qual é o caminho que se deve andar. Por quê? Porque ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ou seja, ele está falando: se tu anda no caminho, está sentindo o peso da cruz, mas não desviou, não foi para um lado nem foi para o outro. Jesus está falando: tem muita crente aqui que quer até ir para um lado, quer ir para o outro, quer ir em uma direção que não presta. Mas Deus está falando assim: segue o caminho, segue o evangelho, segue o caminho, segue a cruz. Jesus está falando para algum jovem aqui que estão aqui: você pode estar desviado, Meu Deus, mas tu sabe o caminho. Sabe por quê? Porque a cruz não se larga facilmente, irmão. aleluia, Deus. Sabe por que a cruz não se larga facilmente? Você já pegou uma madeira muito resistente, a qual precisava 2 pessoas carregar? Você se borra todo, irmão, para tirar aquele peso de onde você está, para colocar no chão. Tem pessoas que estão assim, ó, querendo tirar a cruz, mas antes que você tire a cruz, Jesus te pega primeiro. Tem muitas pessoas que querem sair do caminho, né? Tem muitas pessoas que saíram do caminho, né? Para antes que você tire a cruz do seu ombro, Jesus vai te levar para o caminho dele novamente. Sabe por quê? Porque tem uma geração eleita aqui, a qual Jesus subiu para que fosse construir morada. Tem crente aqui que vai subir na morada eterna. Ai, irmão, eu não estou falando isso para te emocionar. Por quê? Porque primeiro carrega a cruz aqui na terra, para depois morar lá no céu. Carrega a cruz aqui na terra e depois sobe lá no céu. Porque credes em mim, credes em Deus, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Não tem como. Aí uma pessoa vai perguntar: onde você quer morar? No céu ou no inferno? A maioria das pessoas falam: eu vou para o céu, eu quero o céu. Só que ainda não sente o peso da cruz. Sabe por quê, irmão? Porque ainda estão com os olhos tampados. Porque ainda estão com os olhos a qual não conseguem ver. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam: esse caminho é bom e maravilhoso, mas não sabe a morte que está carregando por si próprio. Tem muitas pessoas que falam: esse caminho a qual eu estou no mundo é maravilhoso, é amado, mas não sabe a morte que está carregando espiritualmente. Sabe o que acontece? É que um dia nós também fomos assim. Não sabíamos o peso da cruz, mas teve uma certa vez que Jesus teve um encontro com um rapaz chamado Saulo, e esse rapaz teve que carregar a cruz. E sabe que Jesus falou: vai ter que padecer pelo meu evangelho. Sabe que Jesus está falando aqui? Hoje tem muitas pessoas que não querem a Jesus, né? Mas lá na frente vai ter que padecer pelo evangelho de Cristo. Lá na frente vai ter que padecer pelo evangelho. E que evangelho é esse, irmão? O evangelho é cruz. Aleluia, Deus, glória a Deus. Mas o caminho a qual eu traço é bom, irmão. O caminho a qual eu estou, eu não consigo me levantar. Entendeu uma coisa? Sabe o que você deve entender? Qualquer caminho que não seja o caminho de Cristo não é caminho, é penhasco.
qualquer verdade que não seja a verdade de Cristo não é verdade, é mentira. E qualquer vida que não seja a vida de Cristo, você não vive, você está morto. Sabe por quê? Porque ele estava falando para Tomé assim: não tem como, Tomé, você ir para outro caminho. Sabe por quê? Porque o caminho a qual eu vou dar direção para vocês não é aqui na terra, não é simplesmente terreno. O caminho a qual ele te dá para vós é o caminho a qual sem volta. Não vai voltar mais. É uma passagem só de ida. O caminho a qual Jesus disse: eu subirei, mas eu voltarei para vos buscar. Sabe que Jesus está falando aqui? Tem muitas mansões, ou melhor, muitas moradas, a qual eu terei que fazer, porque é multidão do povo a qual vai subir. E sabe que Jesus estava falando mais aqui para Tomé: se você conhece outra vida, não existe. Por quê? Porque eu sou a vida, a verdade, o caminho, como bem vocês entenderam. Sabe que Jesus estava colocando no coração de Tomé: deixa de incredulidade, porque o caminho chegou. Deixa de incredulidade, porque a vida está aqui. Deixa de mentira, porque a verdade está aqui. Jesus estava falando: você quer estar crendo em quem? Aleluia. É uma palavra a qual você deve refletir. Sabe por quê? Se seu olho fechar hoje, para onde você vai? Que mansão celestial você vai? Que mansão celestial você vai se você fechar o olho hoje? Irmão, se eu falasse se mansões ou vice-versa, seria um plural, certo? Mas não existe mansão celestial, eu creio, no inferno. Por quê? Porque qualquer verdade que não seja a verdade de Cristo não existe, é mentira. Ou seja, se Satanás vir para você prometendo algo, não creia, porque só há uma verdade. Ele disse que a mansão está lá em cima, não está aqui embaixo. Sabe o que Deus está falando? Não creia naquele que te fala que pode prometer muita coisa. Não crê naquele que fala que pode comprar e fazer muitas coisas pela sua vida. Sabe por quê? Porque aquele que disse que voltaria, disse que construiria coisas novas lá no céu. Ou seja, para ele construir e fazer, não tinha. Agora você me pergunte, irmão: Jesus foi para o céu para que ele fosse fazer casas, moradas celestiais para nós? Olha que interessante, né? Ele não foi somente ficar ao lado do Pai, ele foi para que construísse moradas para nós, irmãos. Sabe o que é isso? É privilégio. Tem muitas pessoas que estão aqui no mundo e falam: aqui está bom, aqui está gostoso, aqui está maravilhoso. Mas Jesus subiu, irmão, e se deu o trabalho de fazer moradas para nós. Aleluia. Você entende isso? Você entende o que é uma pessoa não valorizar o céu? Você entende o que é uma pessoa não valorizar Jesus? Sabe por quê? Jesus simplesmente poderia ficar ao lado do Pai, não poderia morrer por nós e pronto, nós temos uma passagem só para ir para o inferno. Mas não, ele se deu trabalho, ou melhor, o Pai se deu trabalho, o Filho se deu trabalho, o Espírito Santo se deu trabalho. O Filho morreu aqui por nós e ainda subiu. Para quê, irmão? Para fazer moradas. E tem muitas pessoas que não estão se importando, falando: não mandei ele morrer por mim,